meus anos, bom dia a todos, espero que estejam bem nesse período de isolamento social. Após nós termos estudado os gêneros resumo e notícia, agora nós estudaremos uma classe gramatical muito importante da língua portuguesa, que são os verbos. Nós estudaremos nessa videoaula todas as conjugações verbais, as formas nominais, inclusive os sentidos que os verbos apresentam quando eles são aplicados nos gêneros textuais. Vocês terão todas as explicações, na sequência serão dadas algumas atividades para vocês fazerem nesse período de 30 de abril a 14 de maio. Eu peço a vocês a gentileza de assistirem com cuidado e atenção a essa videoaula e na sequência realizarem as atividades. Caso tenha alguma dúvida, eu estarei à disposição pelo Messenger. Um grande abraço e vamos às explicações. Nós temos uma classe gramatical cuja palavra exprime ação, estado, mudança de estado e fenômeno meteorológico. Esses são os 4 sentidos que um verbo pode expressar. Quando nós nos referimos a um fenômeno meteorológico, nós nos referimos a tempo, frio, calor, horário, são 22 horas e 40 minutos, fenômeno da natureza, vento, chuva, geada, neve, trovão, são fenômenos da natureza. Então os verbos eles podem expressar esses 4 sentidos. Nós temos também os verbos que não são conjugados, que não são flexionados. Esses verbos são chamados verbos em formas nominais, são as chamadas formas nominais. O que é um verbo em forma nominal? Eles enunciam um fato de maneira vaga, imprecisa, impessoal. Eles não se referem a qualquer pessoa verbal. Então, do mesmo modo que nós temos os verbos conjugados e flexionados, nós também temos os verbos não conjugados, não flexionados, que são as chamadas formas nominais. Então, formas nominais são os verbos não conjugados, ou seja, verbos não flexionados. E esses verbos, eles se apresentam de 3 maneiras na língua portuguesa. Então, a primeira forma nominal. Então, nós temos 3 formas nominais. A primeira forma nominal é chamada de infinitivo. O infinitivo é um verbo em sua forma original. Todo verbo que tenha desinência R, verbo com terminação R, ó, desinência, a palavra desinência significa terminação. O que é uma desinência verbal? Uma desinência verbal é uma terminação verbal. A terminação do verbo. A terminação do verbo chama desinência verbal. Então, por exemplo, plantar, vender, ferir, são os verbos em sua forma original. Esses verbos estão no infinitivo, é uma forma nominal. Nós temos também o gerúndio. O gerúndio também é uma forma nominal. Qual que é o sentido do gerúndio? O gerúndio indica uma ação em curso, ou seja, uma ação contínua, uma ação que não terminou. Todo verbo no gerúndio tem a terminação NDO. Então, todo verbo no gerúndio ele tem a terminação NDO. Verbo, plantando, vendendo, ferindo. Olha a terminação NDO. Nós temos também uma outra forma nominal chamada de particípio. O particípio indica um fato, algo já ocorrido, portanto, algo passado. As terminações do particípio são DO e DA. Isso para verbos regulares. Verbos que têm sempre a mesma conjugação. E os verbos irregulares. Então, nós temos plantado, verbo plantar, particípio plantado, vender, vendido, ferir, ferido. Para verbos irregulares, nós temos, por exemplo, morrer. O morrer, ele tem 2 particípios. O morrido, que é um particípio regular. Particípio regular. E nós temos o morto, que é um particípio irregular. Agora existem verbos, por exemplo, que nós temos um só particípio, o verbo fazer. Nós não falamos fazido, não existe na língua portuguesa. Nós falamos feito. Esse é o particípio do verbo fazer. Fazer, feito.